Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. No episódio de hoje, eu estou à conversa com a Catarina Carvalheiro sobre a Grécia, um país que é muito especial para ela e já vamos ficar a perceber porquê. Espero que gostes desta minha conversa com a Catarina e boas aventuras! Olá, Catarina! Olá! Tudo bem contigo? Tudo bem? Tudo ótimo. Boa. Olha, para quem não te conhece, queres começar por te apresentar? Eu sou a Catarina, sou a tua homónima, trabalho em linguística, não neste momento não portuguesa só, trabalho onde sou linguista, trabalho numa empresa que faz investigação em processamento de linguagem natural, portanto trabalhamos com reconhecimento de voz e sou desde muito miúda, muito mexilhona e acho que as viagens já vêm daí. Desde essa altura? Desde essa altura, sim. Sim, boa. E nós hoje vamos aqui assim conversar sobre um país muito especial para ti, não é? Que é a Grécia. A Grécia. Queres-nos falar um bocadinho assim sobre essa tua ligação com a Grécia? Sim, eu fiz licenciatura em português, latim e grego, portanto a origem é essa, se bem que eu sempre tive um grande bichinho pelas palavras e por isso é que tenho a profissão que tenho. Eu sempre gostei de montar palavras e construir histórias a partir delas. E quando fui para o curso vi que estava do lado dos gregos, portanto há quem se junta ao lado dos romanos e eu juntei-me ao lado dos gregos. E fiz Erasmus na Grécia no meu último ano, no meu quarto ano. Foi amor-ódio, porque eu nos primeiros 15 dias testei viver lá, senti que estava na guerra, eu não tinha experiência de viagem, tinha 21 anos, foi o meu primeiro voo, aterrei num sítio completamente diferente do que eu conhecia, não é? Eu mesmo estando dentro da Europa, eu conhecia a Espanha, algumas coisas, e foi um ódio, foi um contraste nesse sentido, e depois foi entranhoso de uma maneira que me corre na veia. Então, porquê que achas que houve assim esse ódio inicial? Foi mesmo só a questão de ser diferente? O que é que foi exatamente que te possa ter causado assim essa reação? Foi o que eu encontrei na sociedade. Eu tinha uma noção muito perfeita e da origem civilizacional, mas depois eu encontrei uma cidade muito suja, muito desorganizada, onde eu hoje vejo muita beleza, muito cheia de gente. Inclusivamente, há bairros que têm muitos migrantes. Já a Grécia sempre recebeu muitos migrantes, sempre foi um país de muitos contrastes culturais e na altura isso para mim, pessoas que cuspiam para o chão, as pessoas mandavam o lixo, mesmo que o caixote estivesse ao lado, elas não se davam ao trabalho de abrir o caixote para pôr lá o lixo. E isto contrastou muito com esta... Eu sou de uma aldeia, mas já vivia em Lisboa. Foi esse o choque. Foi o choque de me rever num sítio que não era uma coisa habitual para mim. E depois que começamos a perceber o sítio em que vivemos, não é? Em Roma ser romano, começamos a compreender, começamos a respeitar. Por isso é que devemos estar muito abertos para os sítios onde vamos, porque tudo fosse igual àquilo que nós conhecemos e sabemos. Então as coisas não tinham piada nenhuma. Essa é a grande razão que nós viajamos, é o ir à procura do diferente para ser melhor. De forma é que eu consigo lidar com o diferente para ser melhor. Abrir-nos completamente para deixar entrar ao máximo a diferença. Eu acho que foi uma experiência, sabes? Foi uma experiência. Ele era muito verde. Era muito verde em termos de viagens. Era muito viva, era muito independente, mas foi isso. Foi isso. E estamos a falar de Atenas, não é? Em particular, neste caso. E tu estavas a dizer que foi assim esses primeiros 15 dias iniciais. O que é que te fez convencer depois passares de odiar a amar? Foi conhecer os gregos, verdadeiramente. Porque eles não são o cuspir para o lado, nem não pôr o lixo no lixo devido. Encontrei gente muito simples, muito aberta, de um sorriso muito largo. E eu gosto de sítios de sorriso. Eu gosto muito de sorrir. E gente de acolhimento, gente de coração. Uma cidade muito bonita no meio do feio e com muita cultura espalhada por cantos inimagináveis, não é? Nós vamos andando e vamos descobrindo. E é isso, é o conhecer o que é que está ali, porque nós quando vemos um rosto, não vemos o que é que está por trás do rosto. E foi conhecer o que está dentro daquele rosto, dentro daquelas pessoas que me fez agarrar a Grécia. E depois o conhecer mais, não é? Comecei a viajar, 15 dias, estava lá um mês
fui a Delfos, que é mais ou menos a 1 hora de Atenas, e depois comecei a ir para as ilhas mais próximas, como Egina, depois nas férias da Páscoa fui para Creta e Rhodes, e é essa fusão, quando tu permites fundir no sítio em que estás, aí é a verdadeira descoberta, e eu foi altamente transformador, de tal forma que estou lá sempre, eu sempre estou lá sempre. Portanto, deixaste um bocadinho teu na Grécia, não é? Sim. E eu trago muito, sempre que vou lá trago muito deles. E isso é mágico. Quando nós vamos a um sítio, nós vamos a muito sítio, tu sabes isso, não é? Também viajas muito sozinha. Nós vamos aos sítios e os sítios não são todos iguais. Claro que nós são os olhos que veem, mas também são os nossos, mas também são os olhos que nos recebem, são as pessoas que lá vivem. Exatamente. Como é que elas nos recebem? Por isso é que nós trazemos mais sítios do que outros. E a Grécia dá muito. Sim. Tu dessa primeira vez, portanto, que estiveste lá em Erasmus, tu ficaste lá quanto tempo? Eu fiquei, da primeira vez, pronto, para cumprir o Erasmus, fiquei 6 meses, não queria voltar. Querias já ter ficado lá? Foi em 2004, vê lá, foi em 2004, no ano do nosso Euro que perdemos contra a Grécia, não é? Foi o primeiro jogo que abriu o Euro e o fechou. E foi uma festa na rua, fomos todos para a rua, mesmo que nós portuguesas que tínhamos perdido, mas estávamos na Grécia e gostávamos muito da Grécia. Eu fui com uma amiga de Erasmus, de licenciatura, e foi cá e o Euro foi cá. Portanto, foi em Portugal. E foi os Jogos Olímpicos, foram os Jogos Olímpicos, nesse ano também lá, e havia um contexto muito interessante nas ruas e tudo mais. Depois voltei, isso em 2004, pronto, e depois voltei em 2005, consegui outra bolsa da Universidade de Atenas para fazer 2 meses de língua de grego moderno, também já tinha tido essa bolsa em 2004, depois tive 13 anos sem voltar lá. Portanto, eu voltei novamente à Grécia em 2018, tive quase um mês lá, e não voltei antes por causa dos problemas graves que eles tiveram completamente. Sim. Já se falava disso em 2004, é muito interessante que os gregos consideravam que e sabiam que não havia pedido que suportasse aquilo. E depois eles já tinham problemas sérios e quando veio a crise na Europa em 2011, afetou mais. E eu em 2011 era para ter ido, tinha quase tudo preparado, não fui. Parte de Sindagma Monastiraki, que é a parte da Baixa, estava 75% que foi destruída, porque as pessoas mexem-se muito, as pessoas vão para a rua por qualquer coisa. São muito altamente protestantes, aliás, isso é motivo de atração turística, as manifestações gregas, sobretudo em Atenas. Sim, é mesmo uma atração turística, é um fenómeno, a sério. E se é uma manifestação a favor dos enfermeiros, vai tudo para a rua, porque eles têm mesmo esta coisa de o enfermeiro, eu preciso do enfermeiro, então eu vou-me juntar. É muito diferente da nossa. Sim. Pois, depois têm noção da importância, não é? E então as pessoas juntam-se mesmo que sejam de outras profissões para apoiar, não é? Completamente, sim. Pois. Fecha tudo, não há transportes públicos, não conseguimos chegar às faculdades, nada. É mesmo muito interessante, sim. E depois dessa vez, portanto, tu estavas a dizer que estiveste lá, estavas para ter ido em 2011, acabaste por não ir, foste em 2018, e depois já regressaste lá novamente depois disso? Não regressei. Ainda não? Não, fui ao Chipre em 2019. E depois, entretanto... E entretanto veio o Covid e estamos aqui todos à espera do que é que vai acontecer. Quero ver se vou lá agora em setembro, preparar tudo para que isso aconteça. Vou fazer uma coisa de que eu gosto muito, que é ir a desplano, que é ir sem nada marcado, ir fazendo a viagem, ir caminhando e ir fazendo a viagem, que é uma coisa que te aparece, não é? Que me dá muito prazer. E pronto, acho que vou comprar uma viagem muito em cima da hora, fazer os testes de Covid, porque não terei a vacina certamente, e vou tentar andar por lá. Ainda não decidi o sítio. Eu não conheço, a Grécia é enorme, a Grécia não há uma vida inteira para conhecer a Grécia. Sim. Tem muitas ilhas, obviamente não se vivem todas, porque é muito difícil criar estruturas básicas de saneamento básico, etc., numa ilha para que ela se torne habitável. É caro também. Mas eu até tenho outros planos num futuro muito próximo, que é poder sediar-me lá durante uma parte do ano e estar lá, porque é uma coisa que eu gostava muito. Eu sinto-me muito bem lá, é a minha casa. Eu sinto-me melhor lá hoje do que na minha casa, no sítio onde eu nasci. Pois. E isso é muito forte. Muito forte. Eu não sei se tu sentes, se tens algum sítio, mesmo não tendo lá vivido muito tempo. Aliás, tu fizeste Erasmus também. Não foi Erasmus, foi uma parte do doutoramento, exatamente, sim, estive no Canadá, sim.
Sabes que eu continuo, eu costumo dizer, a brincar, que eu viajo também para ver se há alguma cidade que eu gosto mais do que Lisboa. Eu sou, sim, eu sou Lisboa muito, é muito bom. exato, Sim, é muito bonito. eu não sou nada, aliás, eu sou completamente parcial nesta questão, é a minha Ok. cidade e, não sei, tenho assim uma paixão enorme por Lisboa. Há muitos sítios que eu sinto que me sentiria muito confortável a viver, mas ter assim esta paixão que eu tenho por Lisboa ainda não encontrei. Mas Sim. pronto, vou continuar à procura, por isso vamos ver, pode ser que apareça assim um sítio que me roube também o coração, como Sim. a Grécia te roubou o teu, não é? Sim, é possível, acredita. E quando menos Sim, esperas, eu não esperava pois, tal coisa, não esperava tal acontecimento. Não. As coisas mais maravilhosas da vida nós não esperamos por elas. sim. Isso é, não controlamos e quando não, quando efetivamente largamos e não queremos controlar, as coisas agarram-nos, as coisas entram-nos de uma forma muito impactante e também tem muito que ver com a altura em que nós vamos, não é? Com a altura em que nós Uhum. vamos para os sítios, aquilo que nós precisamos interiormente. Nós somos máquinas diferentes, procuramos coisas diferentes e eu sinto muito isso, eu sinto que a Grécia é muito maternal na questão, é muito simples, tudo é muito simples lá, é muito fácil, não é que eu procuro uma vida fácil, mas procuro uma vida simples. As pessoas, o ter tempo para a conversa, o ter tempo para ouvir o outro, o ter tempo para dançar, o estar a jantar num restaurante e as pessoas puxam-te para dançar de uma forma muito respeitosa e muito maravilhosa. O virem falar contigo é uma coisa que cada vez mais é difícil encontrar nos sítios, porque nós estamos as cidades e os sítios mais pequenos crescem, mesmo na aldeia eu já não encontro isso. As pessoas estão muito atarefadas na sua vida, há muito stress, e eu sinto que mesmo dentro de Atenas isso é possível, que há sítios, que há bairros onde tu entras e parece que tudo, Tem mais tempo, tudo é não muito é? simples, Sim, sim. E sim, os que a vida corre a cheiros, outra velocidade. a vida corre a outra velocidade, sim, e lá é um bocado, aliás, eu acho que isto até é um bocado da filosofia de algumas ilhas e as pessoas falam disso, que é, tu entras num café ou num restaurante, não há pressas, porque não é o tempo que tu queres, é o tempo que eles querem, e é tudo Uhum. muito, é leve, eu sinto mesmo, eu já disse isto várias vezes, eu sinto-me a desintoxicar, quando eu vou, eu sinto que mesmo a desintoxicar a minha pele melhora, o meu cabelo melhora, fico com o melhor aspecto, obviamente, porque lá está muito calor e eu adoro calor, eu sou bicho de calor. Eu sinto mesmo que, como passo muito tempo na água, passo muito tempo ao sol, mesmo na rua se apanha, tu vais em abril já estão 30 graus, em Sim, Atenas sim, em junho às 8 da manhã estão 38 graus. pois. É difícil aguentar, por isso é que eles fazem a cesta, não é? Só lá é que se percebe, ok, isto é mesmo preciso. Eu às vezes também fazia, porque não aguentas. Não aguentavas o calor, pois. É muito cansativo, aquilo limpa, por isso é que eu digo, limpa-te mesmo o corpo, põe-te o corpo, o metabolismo trabalha de outra maneira. Sim. Eu acho que se sente mais saúde, nós sentimos mais o corpo, sentimos mais, mesmo a parte mental, como me sinto mais liberta, sinto-me toda a funcionar. E isso é uma coisa que eu sinto noutros sítios. No Chipre, o Chipre é irmão da Grécia. Eu tinha muita curiosidade pelo Chipre desde que eu fiz as aulas de grego moderno em 2004. Tal como tenho muita curiosidade pela Turquia, eu já estive em Istambul, e andei ali um bocadinho no Bósforo e quero muito fazer a descida de barco do Bósforo até às ilhas Uhum. próximas ali do Mar Egeu, que são as ilhas turcas e depois tens ali também já a parte de ilhas gregas. Eu nessa zona só estive em Rhodes porque nós temos de admitir mesmo que nós somos todos muito semelhantes, nós vivemos no mesmo sítio e esta Sim, coisa de tu és muçulmano e eles são ortodoxos e eu tive uma educação católica, isso é só riqueza, não é o oposto. E, exatamente. e tenho sempre tive muito interesse por esta questão das guerrilhas e tu lutares pela tua essência e pela tua raiz, pelas tuas raízes, pela tua ancestralidade, e na verdade é o que estas pessoas fazem todas. E então eu gosto muito desta ligação entre eles os três, porque para mim são muito uma mesma coisa, e muito por mais que eles neguem, não só historicamente, não só politicamente, culturalmente, que é fascinante, e hereditariamente são muito, muito semelhantes. E então foi muito isso que me levou ao Chipre. Tive muito pouco na parte turca, que não é Sim, reconhecida pela Europa, tive praticamente sempre, tive lá 10 dias, tive praticamente sempre na parte grega. São gregos completamente. sim. Não dizem, e é engraçado que eles têm muito respeito pela outra parte, muito respeito pela parte que é turca e que foi tomada de forma
bruta e continua a ser discussão entre os países e também com a Grécia, porque a Grécia está do lado de Chipre. E continuo muito curiosa pelo lado da Turquia, é mais perigoso, mas eu não sou muito de olhar aos perigos. Eu sou, pronto, como mulher, a viajar já sozinha há 16 anos, não parava. Sim. Eu acho que sou muito empatias e isso tem-me ajudado. Eu nunca penso em, não vou porque aquilo é perigoso. Obviamente que há limites, Claro. e eu sei que os há, mas eu não penso muito de, ok, eu não vou porque aquilo é a área turca e é mais perigosa e não está protegida pela Europa. Eu penso sempre o contrário. Eu preciso muito lá ir, eu gostava muito de conhecer aquele lado da história, então o que é que eu posso, de que forma é que eu me posso proteger antecipadamente para Exato. ir? Sim. E largo muito, deixo muito acontecer. Mas tive muito tempo sem ir à Grécia, 13 anos foi demasiado, e isso teve muito impacto na minha viagem em 2018, de facto. Pois, e sentiste que de facto foi tempo a mais, não é? De não teres ido. Sim, sim. Sim. Eu não sei se eu não voltei eu não voltei a muitos sítios uma segunda vez, ok? No sentido de, a não ser em Portugal, porque nós temos um país pequeno e maravilhoso e muito diverso, isso é ótimo. Sim. Eu voltei 2 vezes à Irlanda, eu adoro a Irlanda pela mesma razão, eu adoro a Irlanda. Sim. Eu tive em 2018 mais de um mês no total, eu fui lá 2 vezes em 2018 e eu gosto de sítios alegres e de sítios onde se recebe bem, onde há alegria, e há alegria para dar, e há empatia, eu gosto, e a Irlanda eu suspeito que a Escócia possa ser, tenho curiosidade, mas ainda não houve oportunidade. E é isso que me falta, é isso que a Grécia me dá, e hoje, claro, com mais conhecimento também daquilo que eu sou e daquilo que eu procuro em viagem, eu sei bem que é isso, e há 13 anos foram muito do meu lado, mas eu fui encontrar a mesma coisa. Ou seja, as pessoas são genuinamente iguais. E nas ilhas, que é uma coisa fascinante, eu gosto muito de ilhas, a insularidade tem uma coisa, eu não sei o que é, não sei se definir bem, mas é uma coisa maravilhosa que é esse desapego em relação às coisas. Eu acho que eles, como estão longe das coisas que são muito óbvias, de acesso fácil, eles largam. E o que acontece. Eu tive hospitalizada numa ilha muito pequena que não tinha hospital. Tive muito mal. A minha família não sabia sequer. Não disseste a ninguém? Não disse a ninguém porque nem tive tempo. Eu comecei a ficar com diarreias enormes e a vomitar e sem força, muito depressa. Só tive tempo, por acaso o centro de saúde estava aberto 24 horas, era o hospital da ilha e era a 1 minuto do meu hotel e já cheguei arrastada e tive umas 14 a 16 horas internada lá. E se tivesse que ir para o hospital a sério, eu tinha de ir de helicóptero ou de barco para Santorini, que era a ilha mais próxima. Isto aconteceu-me em Ios. Mas é interessante, eu tenho muitas histórias de empatia, muitas histórias que não podem ser coincidência. O diretor desse centro hospitalar veio ter comigo, já quando eu já não tinha diarreias, já não vomitava, já estavam a dar-me outras drogas de recuperação e eu estava exausta e ele veio ter comigo e disse, Caterina, Tikanis, eu falo um bocadinho grego, eu perdi muito já, lá está, foi muito tempo, 13 anos, perdi muita língua, mas ele, a falar em inglês, estás sozinha, a doutora Ana disse-me que tu estavas sozinha, como é que tu estás? E eu estou muito fraca, obviamente, e depois tu tiveste aí qualquer coisa que ainda não sabemos o quê, porque depois tive que mandar fazer análises numa clínica privada lá, ainda não tinha os resultados, mas tu só sais daqui quando estiveres boa. E olha, eu adoro os portugueses, eu já estive no Porto, eu já estive em Guimarães, já fui lá não sei quantas vezes, eu adoro os portugueses. Tu só sais daqui quando estiveres mesmo bem. Ali sentado, puxou uma cadeira ao meu lado. Sim. E isto aconteceu, eu tenho N coisas destas. Em Milos, foi a última, eu estive em 4 ilhas, esta foi a última antes de voltar a Atenas. Eu tive o taxista, que eu apanhei 2 vezes, porque as ilhas são tão pequenas, já há poucos taxistas. Sim, não é exato. A probabilidade de apanhares o mesmo era maior. Completamente. E então ele dizia-me, és portuguesa. Ele falava muito mal inglês, portanto eu ali tive que dar bem no grego, mas ele puxou por mim, muito querido. Olha, estou a preparar para levar a minha família em abril para Fátima. Eles são muito religiosos. Futebol, política, religião e família são assim os 4 centros deles. Sim, e eles são ortodoxos. Eles gostam muito da história e muito da Virgem Maria, porque eles são muito ícones, eles têm vários santos, na verdade. E a iconização, então eles gostam muito da imagem e da história da aparição da Nossa Senhora. Foi uma coisa que eu só soube agora em 2018, porque entretanto tive mais histórias de pessoal ali de Milos que queria ir a Fátima. Sim, que engraçado. A ajudante eu fiz um dia de catamarã, muito bonito, a ilha é muito bonita.
E a ajudante do marinheiro principal tinha, no ano anterior, em 2017, tinha estado aqui em Fátima. E vê lá tu, que esteve em Leiria, eu sou de Leiria, esteve em Leiria, esteve na praia de São Pedro de Moel. Ela, olha, a sério, foi tão engraçado. Ela no final deu-me um abraço e ela disse-me, é muito arrepiante, ela disse-me assim, é incrível, nós somos a mesma coisa. É incrível, ela disse-me, eu adorei Portugal, nós somos a mesma coisa, é tudo tão fácil, a comunicação é tão fácil, porque a comunicação é corpo, não é? Nós sabemos falar línguas, mas esta malta nem sabe muito falar. Ela falava inglês, mas ela até começou a falar em grego comigo porque achava, a minha imagem é grega, não é? Eu pareço grega. E eu conversei no início com ela em grego e ela achava que eu era grega. E no final eu fui falar com ela e fui-lhe agradecer por aquele dia e ela disse-me, Portugalia, eu gosto tanto. Muito, muito engraçado. E em Atenas também me aconteceu, fui parar a uma loja no meio da Baixa, andava para comprar uma camisa para o meu sobrinho, já desde a primeira ilha. Mas fui andando. Mais uma daquelas coisas que acontecem e têm de acontecer naqueles momentos e são super caricados. E então, vê lá, tinha tantas lojas aonde entrar, não é? Naquelas lojas de coisas que vendem produtos tradicionais, vendem tudo. E pus-me numa em que o senhor, o vendedor, eu estava na parte de fora, vem-me perguntar o que é que eu queria, o que é que eu precisava. Eu disse, olha, estou à procura, em inglês, estou à procura aqui de uma... São aquelas camisas muito parecidas, nazareno, muito parecidas com os que os nazarenos usam, assim, parece linho, com os botõezinhos de madeira. Disse-lhe o que é que queria, anda cá dentro. E depois ele perguntou, és de onde? Sou de Portugal. Começou a falar português comigo, fluentemente, claro que tinha assim uns resquícios de grego ali por trás, claro, mas ele até fazia conjugação verbal complexa, o terem feito, e eu fiquei super impressionada. Então ele disse-me que vinha muito para o norte, para Braga, norte quer dizer Braga, Guimarães, Castelo Branco, porque na década de 60, 70 faziam ali muitas festas, eu não sei, eu pelo que percebi eram festas hippies, e ele veio várias vezes. Então, como ele gostava muito, ele disse, se eu gosto muito, isto marcou-me imenso, se eu gosto muito de um país, eu tenho de saber falar a língua deles. E eu aprendi e estudei muito português. E isto é fantástico. Se eu gosto muito de um país, eu tenho de saber a língua deles. É uma questão máxima de respeito. E aquilo marcou-me. Porque, de facto, nós não precisamos de saber a língua do outro para comunicar com ele. Mas saber a língua do outro é ter o cuidado em saber mais sobre o outro. É uma coisa muito bonita. Incrível, incrível, Catarina. Incrível. Tive outras, mas assim... Sim. Tu achas que saberes grego, nem que seja assim um bocadinho, te ajudou no teu tempo por lá? Achas que te fez com que tivesse uma conexão maior com as pessoas? Eu acho que a língua conecta, sem dúvida. E acho que há outra coisa antes dessa, que é o teu interesse pelo outro. E voltamos ao que estávamos a dizer, tu não precisas de saber, e eu sendo de línguas e trabalhando com língua, há outros códigos linguísticos antes da fala em si. Esta coisa porque assim, quando tu estás disponível e aberta ao outro, a receber, o corpo mostra isso, a tua cara mostra isso. E, portanto, as expressões, não é? É mesmo, o teu olhar, o teu sorriso, e portanto tu aí já estabeleceste a ponte melhor para a comunicação. E depois, é muito bom, é ótimo, quando tu sabes que é uma língua com um alfabeto completamente diferente e a outra pessoa sabe mandar beijos ou dizer olá, yasu, yasa, stikane, stikanete, nasekala, ou seja, só estas coisas de dizer olá, como está, passou bem, tchau, até amanhã, fique bem, isto é maravilhoso. Sim. E isso, então, tu nem precisas saber mais nada. Claro, claro. Tu tens logo ali tema para eles te convidarem para ir jantares à casa deles, que é uma coisa que me acontece muito. Na Grécia é muito frequente eu ir jantar à casa do tio Manel. Eles estão habituados a isso, porque eles na Páscoa fazem festas partilhadas, fecham as ruas e estendem mesas e levam o borrego e levam aquilo tudo e eles continuam muito com essas tradições. Nós estamos a perder e eu acho que eles conseguem manter. Não sei se o facto de saber mais de língua do que isso me favoreceu. O que eu acho é que me favoreceu em perceber a cultura deles, em ter acesso mais profundo àquilo que os motiva, de onde é que eles vieram e talvez para onde é que eles não queiram ir, porque esta questão de política, quando às vezes nós achamos que eles não querem, eles não aceitam uma anexação ou não aceitam entrar em diálogo, nós fazemos muitos juízos de valor, mas eles
E nós também, nós somos produto de muito sofrimento, não é? Nós tivemos o 25 de Abril, tem uma representatividade e uma simbologia muito forte, e nós temos a memória curta, porque hoje temos a liberdade e os acessos tão fáceis e baratos que temos, porque viajar é muito barato hoje em dia, muito fácil, mas isso foi ganho à custa de muito sofrimento. Talvez aí sim, eu acho que me permitiu ficar mais agarrada, mais ligada a eles de forma visceral. Uma das coisas que eu, mesmo na Irlanda, em gaélico, tentava perceber algumas palavras de gaélico, porque mesmo quem não fala gaélico, há expressões que usam que são gaélicas, tipo slancha, que é saúde, a nossa. Tu saberes estas coisas antes, previamente, ou até perguntares quando metes conversa com alguém, olha, mas eu estou a dizer bem, como é que isto se diz? É muito bonito, é muito bom, sim, é uma vantagem enorme. Sim, e eu acho que as pessoas ficam mais curiosas, não é? Eu sinto pelo menos quando temos estrangeiros cá em Portugal e quando tentam fazer um esforço, dizer o bom dia, o boa tarde, pá, eu gosto muito, eu acho que é muito, muito engraçado. Então, quando vou para outros países, também tento fazer o mesmo. Mesmo que eu não consiga dizer mais nada, nem que seja apenas dizer olá, acho que é um esforço de entender o outro que é muito curioso e que acho que as pessoas ficam um bocadinho mais abertas e receptivas por verem que estamos a tentar fazer aquele esforço inicial. Sem dúvida. É a tua marca de respeito e de abertura para eles. Claro, eu acho que isso é muito bonito. Olha, Catarina, e se quisermos agora assim, vamos falar de alguns sítios por onde visitaste e por onde passaste na Grécia. Portanto, imagina alguém que não tenha assim muito tempo, não tenha o tempo todo que tu tiveste quando estavas em Erasmus, por exemplo, não é? E quais são aqueles sítios que não pode mesmo perder na Grécia? Achas que deve-se começar por Atenas, começar pelas ilhas? Enfim, conta-nos um bocadinho sobre essa tua perspectiva. As pessoas quando vão a Atenas é porque vão com aquela ideia de que Atenas tem arqueologicamente ou arquitetonicamente coisas quase impossíveis de construir, não é? A Acrópole e tudo o que ela contém é magnífico. E depois muitas delas ficam desiludidas, que é o feedback que eu tenho e que já conversámos sobre isso, é um bocado o teu, que é muito contrastes, porque há muita beleza no meio de coisas que estão muito sujas, muito escuras. Portanto, eu recomendo Atenas. Eu acho que Atenas é preciso conhecer. Se as pessoas tiverem essa vontade e se tiverem essa vontade, independentemente da motivação, eu acho que devem de ir. E aí 4 ou 5 dias chega perfeitamente. Mas a magia da Grécia e dos gregos, a essência deles, penso que não está em todos os cantos de Atenas. Eu acho que as ilhas têm uma magia fundamental e quanto mais viajo lá, mais sinto que quanto menos conhecida a ilha, mais magnífico e maravilhoso é. As ilhas são todas lindas. Eu voltei a Santorini, eu já tinha estado em Santorini em 2004 e voltei em 2018. Voltei porque conheci só uma parte da ilha, Fira e Ia, que são as mais conhecidas, e queria muito conhecer todo o resto, e ainda bem que o fiz. A ilha, a Santorini, lá está, não há nada igual àquilo. Eu acho que a Santorini é especial, apesar de toda aquela maluqueira do turismo. Pois, porque acho que é das mais conhecidas, não é? Santorini, quando se pensa nas ilhas gregas, a maior parte das pessoas pensa em Santorini. É. Mas a beleza da Grécia não está propriamente lá, ela pode estar em muitos sítios. Para quem tem uma semana, por exemplo, acho que não vale a pena ir por menos. E até pode ir aproveitar e estar 2 ou 3 dias e ficarem atentos e de lá apanhar o avião ou o barco. Eu gosto do barco como meio de transporte porque é o que eles usam. Porque é muito comum quem vive em Atenas tenha uma casa de férias, alguns numa ilha qualquer. Porque elas são muito acessíveis e o mercado imobiliário é irrisoriamente acessível e barato. Tu compras qualquer casa numa ilha por 70 ou 80 mil euros. É sério. Uau, ok. Algumas com vista para o mar. Não em Santorini, por exemplo, Milos, que não é uma ilha muito longe de Atenas, fica a 2 horas de barco, salvo ver, 2 horas e meia. É maravilhosa. Milos é para mim o sítio onde eu viveria agora. É muito bonita mesmo. O que é uma ilha especial? Para já é uma ilha pouco explorada. É das que estão a começar a ser exploradas, mas ainda se respira em época alta. Eu estive lá em agosto, portanto, e eu não senti turismo nenhum agressivo, nada. As praias estavam vazias. Pois é uma ilha de contrastes, não é? Tu tens a praia, tens a parte verde, tens muito descampado, respira-se muito, é muito livre. É uma ilha também de características vulcânicas, mas de exploração de minério. Então tu tens praias que são antigas explorações de minério.
e aquilo dá um contraste maravilhoso. Tem praias, eu nunca estive nas Maldivas, mas eu vou fazer esta comparação, se me permitem. O tom azul da água e o tom branco, branco, branco da areia tão fundem-se de tal maneira que o sol, quando bate, espelha. Tu não consegues estar na água sem óculos de sol. Sem óculos de sol, porque aquilo faz mesmo um reflexo, não é? Sim, porque tu tens um chapéuzinho de uma ave generosa, então é maravilhoso. Uau. E depois é a simplicidade, é muito simples. Tu tens os restaurantes na praia com madeirinha, tens as cadeiras e as mesas de vista para o mar, peixe grelhado ótimo, super acessível, comes muito bem, comes o que é da terra, por isso é que nutres de forma muito saudável, por isso é que eu digo que aquilo energiza-me, aquilo purifica-me, é tudo muito saudável, eles têm muito cuidado com isso, respeitam-se muito nesse sentido. É mais essa simplicidade. De Santorini, de facto, isso não é tão visível. Se eu tivesse de escolher uma ilha onde as pessoas possam conhecer verdadeiramente os gregos de forma genuína e virem de lá maravilhados e tranquilos, é Milos. Eu, inclusivamente, lá conheci uma família parisiense, nascidos em Paris, a viver em Paris, com 3 filhos, um deles já tinha 16 anos, e fizemos o dia de catamarã com eles, e numa das paragens tivemos em conversa e eles diziam mesmo isso. Eles não tinham assim tão boa impressão dos gregos, e eles viajam muito, viajam várias vezes ao ano, fazem questão de ir com os filhos para vários sítios, com vários tipos de política, religiões, de sítios diferentes. Sim. E estavam maravilhados, não com a beleza, porque eles sabiam que a Grécia era muito bonita, mas com o acolhimento das pessoas e com a segurança das coisas. Não há perigo, tu deixas a mala e ninguém te rouba. Eu nunca ouvi falar de assaltos na Grécia, nunca. E eu frequentei muito praias a 1 hora de Atenas com milhares de pessoas, um aglomerado de gente incrível. E isso é muito bom ouvir, porque são pais já com quase 50 anos, que têm os seus filhos e que viajam imenso, que têm voz para falar daquilo que estavam a falar, né? Porque têm experiência. E é isso exatamente que eu sinto na Grécia inteira, atenção, mas ali foi muito mais forte. E eu já estive em, sei lá, 9, 10 ilhas. Não conheço as ilhas, nenhuma ilha da Jónia, do Mar da Jónia, que ficam, por exemplo, Zakynthos, as ilhas que ficam, e Corfu, mas mesmo isto no Peloponeso tem sítios lindíssimos como Nápoles. Nápoles para mim faz-me lembrar Montmartre em Paris, o jazz na rua, as buganvílias, o tipo de ruas, a forma como a vila está construída ou organizada, vá, e o ambiente, eu acho que mais é o mood daquilo. Não conheço Mykonos, não tenho muita curiosidade, lá está, porque Mykonos, aquilo que tu encontras em Mykonos podes encontrar noutras, de forma mais barata, menos confusa e logo mais genuína. Mas acredito, um dia vou lá, mas para ir não fico lá, fico em Paros, fico em ilhas próximas, é um conselho que eu deixo. Muitas vezes a estratégia está em ficar numa ilha próxima, que também é igualmente bonita, ou muito aproximado, e depois vais com... Eles têm muitos ferries e muitos barcos mais pequenos que fazem transferências entre ilhas muito frequentemente, então na época alta tem passagens que custam de 7 euros, eu fiz, e aos Santorini por 7 euros, um cruzeiro. Eu acho que Naxos, Paros, Follé, Grandos, ali eu adoro o mar Egeu. Pronto, eu adoro as ilhas do Mar Egeu, onde fica Santorini, onde fica Ios, Naxos, Paros, Milos, eu gosto muito dessa zona aí, sim. Dessa zona, sim, gosto muito. A navegação entre ilhas acaba por ser fácil, não é? Porque eles têm os vários barcos que vão aparecendo e vão ocorrendo ao longo do dia. E como é que é a deslocação dentro das próprias ilhas? Olha, ainda bem que fazes essa pergunta, porque não é igual, as ilhas funcionam de maneira diferente. Por exemplo, há algumas, não serão muitas e espero não estar a errar naquilo que estou a dizer, há algumas em que não se pode sequer, um turista não pode alugar um carro, porque são muito pequenas, estão muito protegidas e, portanto, tu aí transitas normalmente transportes públicos. No verão, eles têm companhias que trabalham nas ilhas e que se reforçam, que são transportes, são autocarros. Por exemplo, a Santorini funciona maravilhosamente bem. Eu aí não aluguei moto, não aluguei carro. Cada bilhete custa-te para aí 2,70€, não fica propriamente barato, porque se fizeres uma ida e uma volta todos os dias. Mas tens muitos horários, eles vão para todo lado e param, há muitos cruzamentos, há muitas interferências entre percursos. Portanto, e esta companhia é uma empresa, há em todas as ilhas, ou pelo menos nas que têm mais organização turística. Noutras ilhas, como a Ios,
não é bem assim. A ilha é mais turística, mas é um turismo como em Lloret del Mar, tem muitos estudantes que vêm como universitários, e Vão aí já fazer, tens de ter uma sim, moto 4, uma moto ou um carro. Custa-te para aí 40 euros por dia por alugar, dia. 40 a 80 euros alugar um carro. Eu acho que mais para os 80, eu tenho a ideia de ter pago 80 por dia, qualquer coisa assim. Tanto em Milos também, porque a ilha é um bocadinho maior e não tem tantos, lá está, não tem tantos, não é tão turística como Santorini e, portanto, não tem esses transferes e essas ligações todas e não tem uma companhia de autocarros que te leva para todo lado e tu vais a praias lindíssimas que não tem lá ninguém. Pensas, como é que é possível haver um paraíso assim e as pessoas estão todas concentradas em Mykonos e em Santorini? Isso, eu pensava muito, isto era muito consciente para mim. Não é que as Sim, pessoas vão todas atrás. Eu sinto muito isso em viagem, eu sinto que as pessoas precisam de ser mais sustentáveis nas viagens, precisam sim. de precisam de procurar mais a sua individualidade e não esta coisa das massas. Eu tento compreender isso porque eu também visito esses sítios, mas tento não ficar tanto tempo. Sim, portanto vais lá um bocadinho para ver, mas depois Sim, sim. afastas-te e vais para sítios menos povoados, digamos assim, Sim, de tanto que em turistas, não é? Santorini fiquei no sul, fiquei na zona das praias pretas, Uhum. da areia preta. Fui depois de transportes para essas zonas mais. Procurei um refúgio, procurei ir mais para o genuíno, procurei sítios onde pudesse dialogar com as pessoas, onde pudesse ter essa interação. Sim, Não é interação. que lá nos centros não possa ter, não estou a passar essa ideia, mas não é tão. Não há tempo, é tudo muito. É o turismo, é o Pois, turismo. claro, claro. E eu Sim. gosto de ficar a conversar, gosto desse tipo de. Busco outras coisas, não busco só ver a parte chamativa, mesmo arquitetonicamente e culturalmente da zona, mas busco muitas pessoas, busco muitas Uhum. aquilo que as pessoas pensam sobre o sítio em que vivem, aquilo que elas pensam sobre nós, que é super interessante. Claro, claro, pois é mesmo interessante, sem dúvida. É a mesma forma como eles veem os portugueses. Normalmente nós somos adorados em todo lado. Os espanhóis e os Sim. alemães não. Nem vou aqui dizer o que me dizem deles, mas é muito interessante que essa malta, mesmo os italianos, gostam muito de nós. E isso depois acho que nós somos muito mais puritâneas do que somos, na verdade. Ou no Chipre achavam, nunca imaginavam que nós tivéssemos um ordenado mínimo pouco superior a 600 euros, quando o deles é de 850. Há Pois, estas que eu também não sabia. Portanto, há estas, eu gosto de parar e eu posso não ir ver mais nada, mas eu fico ali na tasca que eu adoro, fico a conversar com as com os pessoas, donos do sim. restaurante. É, gosto imenso disso, imenso, Sim, imenso. muito bom, muito bom. E é uma grande riqueza, não é? Eu acho que conhecermos as pessoas é das melhores coisas que as viagens nos trazem. São as pessoas que nós conhecemos e que vamos conversando e as suas perspectivas e fazem-nos ver as coisas de maneira diferente. Eu acho que é mesmo muito interessante. Diz-me uma coisa, até um bocadinho estavas a falar de Delfos, o que é que tu achaste? É, eu fui a Delfos numa altura muito mística e o sítio é místico. Eu ia lá porque eu motivada pela parte cultural e porque era o grande centro mais próximo, talvez mais próximo de Atenas, com tantas características mitológicas. Uhum. E eu fui em março. Não, ninguém ia para lá porque nessa altura não há turismo lá. Porque ele é frio, a Pois, Grécia é muito quente, mas é muito fria a Grécia. Aliás, pouco tempo antes de eu ir, nevou, houve um nevão e o aeroporto teve fechado e tudo, de Atenas, em Atenas. Eu ia para lá, apanhámos o autocarro e fomos, porque aquilo fica numa montanha, fica numa zona alta. Para uhum. já chegar lá, eram estradas muito estranhas, cheias de, eu não me lembro agora do nome, mas sabes quando passas nas estradas e elas têm uma pequena igreja com flores a marcar a morte de Uhum. alguém ali? Sim, 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 A sim. estrada estava cheia disso, era uma estrada muito encaracolada, pronto. E estava, não era, estava aquela cacimba, aquela muito cinzento, um cinzento enevoeirado, e depois aquela chuvinha muito fina e um frio enorme, enorme, enorme. E não estava ninguém, então nós, num templo enorme ao ar livre, toda aquela mística, mesmo que tu não saibas o que é que ali se passou, segundo a história, muitas pessoas foram ali sacrificadas, Sim, sim. tu sentes ali e depois nós no meio daquilo, cheias geladas, ainda fomos ao museu e terminámos o dia a beber um chocolate quente numa casinha de madeira, num café de madeira, no meio do nada, era no meio da vila, mas a vila fica no meio do nada. Foi a primeira viagem que eu fiz lá Sim. e marcou-me por esse ambiente e eu acho que foi na altura certa. Foi na altura certa. Eu acho que se fosse lá no verão não tinha aquele impacto. Pois. Eu tive em Micenas no verão, tive em Corinto, tive em Epidavros, que é penso que seja o maior teatro aberto grego no mundo e onde ainda hoje se representam sobretudo Uhum. comédias. Eles têm ainda o festival e eu estive nesse festival também, de verão.
e é lindíssimo, mas eu acho que a Delves de facto foi no sítio, foi na altura certa, até porque eu gosto de, por exemplo, na Irlanda é inverno, eu gosto de ir à Irlanda de inverno. Inverno, sim. Marcou-me, sem dúvida, e quem queira fazer viagem só na Ática, um dos sítios que eu aconselho é Delves e Capsunio, que é ir de Atenas, fazer ali portanto, pode-se fazer muito pela Marginal, junto à costa, vai-se até ao pico sul, máximo abaixo de Atenas, que é Capsunio, e essa zona de praias é muito bonita. E a zona que ardeu em 2018 é exatamente oposta, que era a que eu pensaria fazer de carro. Eu tive 6 dias em Atenas, foi onde eu terminei a viagem. Sim. E a minha ideia era alugar um carro e ir para essa zona de Mani, porque eu não conhecia ainda, já conhecia a outra, até Cabo Sunir, mas depois era fazer para cima, pelo outro lado, e não fui, porque inclusivamente a minha anfitriã em Atenas, a Jenny, os pais viviam nessa zona, foi uma das poucas casas que não ardeu, e a casa deles servia para as pessoas tomarem banho, porque era das poucas que ainda tinham eletricidade. Aquilo que se viu lá foi um horror. Pois. E eu ainda hoje tenho pena de não ter ido com ela. Ela tinha carro e... Pois, tinham ido as duas, sim. Sim, eu tive pena de não ter ido com ela ver a zona mesmo queimada. Tive medo do impacto, mas é assim, às vezes as nossas decisões têm que ser o que são. Exato. Olha, e há bocadinho também estavas a falar aí na questão dos bairros de Atenas, não é? Que são diferentes. Queres falar um bocadinho dessas diferenças? Até porque há bairros que são... Nós também temos isso, vê-se um bocado em Lisboa, mas não é tão forte. Por exemplo, o meu bairro preferido em Atenas, bairro ou área, não vou falar de Monastiraki e Placa, que é o mesmo centro ali da Baixa, vou falar de Exárquia. Exárquia é o centro cultural da nova arte e da nova expressão de Atenas. Imagina uma coisa parecida com o nosso bairro Alto, mas com uma expressão política muito, muito, muito forte. E eu, quando fui em 2018, eu fui propositadamente procurar alojamento em Exárquia. E eu procurei alojamentos de tipo diferente. Estive num estúdio só para mim, em Milos, em Santorini estive num quarto com outras 2 raparigas. Fui colocando-me em cenários diferentes. E em Atenas fiz um Airbnb com a Jenny, e a minha host era a Jenny. Engraçado é que ela era engenheira química, tinha feito doutoramento em Zurique, e para ganhar uns trocados alugava lá o quarto dela. E ela era de uma facção anarquista, porque dentro do anarquismo, que é muito forte na Grécia, e em Atenas então têm muita expressão, há várias fações. E ela fazia parte de uma associação anarquista. E eu, claro, e para mim é super interessante, por mais que eu possa não estar habituada àquilo, ou não ser a nossa vida cá. Então o que é que ela fazia? Elas monitorizavam as casas que há muito tempo estavam desabitadas, faziam relatórios e monitorizavam essas casas para, decorrido um determinado tempo, elas colocarem lá pessoas. Ou seja, essas casas eram cedidas a pessoas que não tinham casa. Isto é muito comum na Grécia, em Atenas. Até pessoas que fazem parte e que trabalham dentro da religião ortodoxa estão há 20 anos nestas casas. E é muito interessante para ela. Eu disse-lhe, mas isso em Portugal é ilegal, tu não podes expropriar uma casa, tendo ela dono, e colocar lá a gente a viver. Isso é um processo de tribunal. E ela dizia, não, aqui não se admite que uma pessoa não tenha, mesmo trabalhando, ela falou-me em percentagens e aquilo era gritante, 20 e tal %, não me lembro, pessoas que trabalhavam e que não tinham, e nós sabemos, né, sobretudo quem vive em Lisboa, como é caro, portanto não conseguiam, não tinham capacidade para pagar um alojamento. Mesmo o alojamento sendo até relativo, tu consegues alugar um T1 em Atenas por 350 €. Esse é o meu bairro favorito. Eu acredito que para muita gente não seja, porque está tudo grafitado. Aonde tu chegas, aonde o teu braço chega, está tudo grafitado. Há muita expressão política, as pessoas são muito, 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 muito acesas no valor humano e naquilo que é público. Tu não pagas nada, eu não paguei nada do meu internamento público, nada. Eu já sabia, mas como nunca me tinha acontecido, aquilo custou-me a absorver, porque eu sei o quão custa ao Estado. Não vamos entrar aí pelo privado e pelo que é do Estado, mas eu sei que, portanto, eu não estar a pagar sendo estrangeira, mas depois fui pagar 80 € por uma análise simples no laboratório privado. Né? A Grécia tem algumas coisas que não são muito claras, são um pouco corruptas, mas a verdadeira Grécia e a verdadeira Grécia de Atenas está aí. Depois gosto muito de Psiri, que é muito perto de Monastiraki, e aí sim, é um bairro alto autêntico.
mas genuinamente grego. Claro, claro. Com casas de artistas, muitas casas de artistas de todo o tipo de arte. Portanto, aquela coisa de recuperar zonas industriais à volta da cidade, ou de menos acesso, para as transformar e dar-lhes novo corpo e nova expressão e mais do que isso, é integrá-las na cidade, arranjar uma forma de as integrar na cidade, porque normalmente são zonas que estão abandonadas e que têm uma riqueza enorme. E são grafitadas, mas grafitadas legalmente. Há muito grafite, eles usam muito grafite. Aquilo que nós estamos a fazer nas cidades portuguesas agora, eles usam muito também. Aliás, acho que antes de nós até. E essa zona, para mim, é a tal zona onde tu dificilmente safas de uma dança, ou pelo menos de haver. As pessoas que estão a comer gregas, elas começam a cantar, começam a dançar, começam a bater palmas, eles têm muito a ginga, eles são muito mais acho que são muito mais livres do que nós. Pode ser uma ideia fixa, ou pode ser uma coisa que eu procuro muito isso, veja mais isso lá. Pois, mas eu acho que são mais festivaleiros ou naturais, não estão muito formatados com estas coisas de não te podes comportar assim. Nós acho que estamos muito mais agarrados a isso. Pois, não faças isso, porta-te bem, fica quieto, não é? Que existe muito esse discurso dos pais para os miúdos que depois acaba por ficar, e depois quando somos adultos ficamos quietinhos. Sim, é verdade. Esses dois bairros, assim, são diferentes. Tu vais lá à procura, por exemplo, em Exarque são os bares de Erasmus, era onde nós íamos beber os nossos copos e encontrar malta de todo o mundo, e Erasmus, etc. Às vezes é um bairro que pode ser perigoso porque há quesílias políticas, mas isso pode acontecer em qualquer lado. Eu não considero Atenas perigosa de todo. Eu andava às 2h04 da manhã sozinha, e a pé para a minha casa, que ainda eram 30, 45 minutos. Eu vivia num bairro muito, muito interessante, que é o bairro abaixo do Monte Likavitos, eu era vizinha do estádio Panathinaikos, e aí só isso foi uma experiência, porque aquilo há sempre porrada, há sempre barulho, então quando era com Olympiacos, e muitas vezes nós passávamos por lá, sei lá, à tarde ou à noite, e já havia gás lacrimogéneo, tu reagias, dava-nos vómitos, e o ardor nos olhos, e a comichão. Só isso na Grécia, em Atenas, é uma experiência. E agora aproveito para contar outra coisa muito caricata. Foi quando fui de Erasmus, estava em Atenas para aí há 2 ou 3 dias, e eu cheguei em pleno carnaval. Eu vi um grupo de polícias armados, com grandes armas e capacetes e tal. Mas olha, um grupo mascarado. Não é um grupo. Não sei se aquilo era ingenuidade ou não. Se calhar era, claro, claramente. Mas então, eles fazem muito concentrações assim de polícia. Não só lá do Panathinaikos, mas é super pacífico. Aquilo faz parte do dia a dia lá. Grupos de 20 armados, saem de repente, abre-se uma carrinha e eles saem todos. Exatamente. E foi engraçado. E é uma coisa que depois eu comecei a habituar, porque eles têm policiamento, eles gastam uma grande fatia, muito mais do que nós em defesa. Muito, muito grande, sim. Também tem outros problemas que nós não temos. Nós nas manifestações somos muito pacatos, mesmo quando há problemas. Somos muito pacatos mesmo. Também não somos tantos, não é? Eles são 4 milhões de habitantes só em Atenas. Claro. Com uma expressividade cultural gigante. E isso também a torna interessante. Depois há outros bairros, tipo o Glifada, que é tipo Cascais, que para mim não é tão interessante, porque se perde essa questão cultural. Sindagma, também a zona de Sindagma, e o mercado de Atenas. Eu gosto muito de mercados, onde tu vais e há tudo. Eles têm outra coisa que é muito típica, e o que eu recomendo quem queira conhecer a Grécia, tente procurar isto, que é, nós perdemos isso. Cada zona, vamos lá, aqui, sei lá, corresponderia a uma junta de freguesia, tem o dia do mercado. Então imagina, nesta zona em Exárquia, por exemplo, era à terça, e acho que até à terça. Então fecham uma rua enorme toda, fecham-na, desde as 5 da manhã até ao fim do dia, e aquilo vem gente dos arredores de Atenas, agricultores e produtores, vender, porque vende-se mel, vende-se calçado, tudo. Então, aquilo é maravilhoso, porque já é os cheiros, as cores, tu estás a ver que são bancas de metros cheias de melancia, e melancia cortada, e melancia com tons diferentes. As azeitonas, eles lá, uma coisa muito típica é, tu compras uma covete de plástico, uma caixinha de plástico com vários compartimentos, e trazes uma colherada destas azeitonas daqui, outra dali, curadas de várias maneiras, e as pessoas comem aquilo como se fosse tremoço. E isso é das coisas mais engraçadas de ver em Atenas, é ir ao mercado. Nem que seja nem que seja para nada, só para ver, não é? Só observar, só ver o movimento. Gritar, é Nevro, cada um chama para a sua banca, é Nevro é €1, é a minha imagem que eu tenho
Da primeira vez que fui ao mercado desses ficou-me, era laranjas para todo lado, no chão, laranjas de vários tipos de tamanho, as pessoas a gritar, Évora! Muito engraçado, sério. Isso é uma experiência. E depois o mercado do centro da cidade, onde tu podes comprar carnes, mesmo o mercado como nós temos alguns em Lisboa e nas cidades todas, num edifício super engraçado, tem um mercado interior e é um bocado o que se vê também em Istambul, e depois tem na parte exterior também tem muitas ruas dedicadas, uma é dedicada a velharias, outra é dedicada só a roupa, por exemplo, a Omónia também é outro sítio, é um bairro com muita congregação de migração, desde sempre, e é muito estranho e parece-te inseguro, até acho que eu aceito que as pessoas me digam que andar por ali é muito estranho, mas é um sítio maravilhoso, porque tu vês tudo, todas as culturas, com lojas, com imenso comércio de todo o lado, compras tudo também muito acessivelmente, compras marcas, tu vais comprar a uma loja de desporto Adidas por menos de 40 euros, há uma relação diferente do comércio. Nós aqui temos muitos centros comerciais que eu detesto. Eles lá não têm. Tu não vês centros comerciais na Grécia. Tu vês mercado tradicional, de interior ou de rua, mas é mercado tradicional e isso vale a pena. É das coisas mais genuínas que eles têm. Estavas a falar nas azeitonas e eu só me estava a lembrar como é que é a comida? O que é que tu achaste da comida grega? Há bocado estavas a dizer que o peixe grelhado era muito bom, mas há assim mais coisas da gastronomia que te tenhas chamado a atenção? Claro, eu adoro comida grega e faço algumas coisas. Eu adoro, olha, coisas tão simples. Como é que nós nunca nos lembramos? Por exemplo, o tzatziki, que é um molho que eles têm de iogurte É natural ótimo! com alho e tudo, não é? Oh, pá, é maravilhoso! Claro, é maravilhoso. Tu punhas lá o que tu colocares lá dentro, É seja mais ou menos incrível! agroácido, é ótimo. Depois, outra coisa tão simples que é a salada grega, e eles põem, há uma coisa que eu descobri lá, que eu não conhecia, que são as alcaparras. As alcaparras e o funcho, eu quando vou trago sempre sementes. Mesmo não seja lá, vou às Canárias, trago semente. Às vezes dá, outras vezes não dá, mas trago. Tento, faço a minha tentativa. E as alcaparras não deram, eu tenho que comprar. Não deram, a minha mãe tem uma vivenda e nós metemos no quintal dela. A própria salada grega, que é uma coisa tão básica, é ótima, porque eles põem orégãos, que são orégãos naturais, aquilo é maravilhoso. E o queijo e o azeite deles, eles têm azeite muito, muito bom. Nós também temos. Nós também temos, é verdade. Depois tem a famosa moussaka, que é tipo uma lasanha, que dá uma trabalhar a fazer. E aquilo tem tipo, originalmente, 13 especiarias, não sei quantos tipos de pimenta. Só para encontrar as especiarias todas, eu faço um bocado de trabalho, faço o que eu tenho. Mas, de facto, há sempre ali aquele gostinho. Então, visualmente, uma pessoa vai logo para a Grécia. Depois tens uma coisa, tens as dolmadas, as folhas de videira, tipo em pico, e eles depois põem um recheio, embrulham arroz com carne, com tomate, tal como fazem os tomates recheados, o pimento recheado, é muito bom. Têm o souvlaki, que é espetada de carne, pode ser de frango, pode ser de várias carnes, que é muito bom, tu podes até pedir uma espetada e vais a comer. É ótimo, porque eles têm muitas especiarias, eles sabem usá-las. Usar as especiarias, pois. Eles sabem usar. É assim, seja carne ou seja peixe, experimentem tudo, a sério, é muito bom. A cerveja, eles têm vários tipos de cerveja. Eu adoro cerveja e adoro provar bebidas alcoólicas, que tal como eu gosto de provar a gastronomia no geral, mesmo que não gosto de provar. Tem o famoso uso, parece anis, que é super alcoólico e eles bebem muito misturado com água ou sumo, enquanto jogam damão ou enquanto conversam. Porquê? Porque se tu bebes aquilo assim, só aquilo, como bebes vodka, entretanto cais para o lado, é muito forte. Então Muito forte, pois. E mesmo os doces têm as baclavas, que é muito turco, claro que ficou também lá, mas tem uma coisa que eu adoro, que é o folhado com creme lá dentro e depois pões canela por cima, que é a bugadza. A bugadza é aquela coisa que eu adoro, bugadza, eu como muitas. Eles têm muitos folhados, folhados de espinafres, de queijo. Eu adorei, sim, eu também comi desses, é ótimo. Lembras-te? Sim, sim, Epá, incrível. As coisas de rua são ótimas, tem sumos de laranja, que são a laranja lá diz de Portugal e é porque é Portugal, vieram de Portugal e portanto deram o nome de Portugal à laranja. Tem sumo de laranja ótimo e super barato, que é super caro, tu vais a qualquer sítio e pagas, sei lá, 3 euros por um copo de sumo. Estou a inventar, mas se calhar e lá qualquer coisa que tu comas na rua, mesmo que seja, há umas, eu não sei o nome daquilo, não me lembro, são redondas, são secas, que tu vês muito a vender naqueles carrinhos na rua, como vês pipocas, lá vês isso.
que são parecem umas tortilhas secas e tu vais comer, aquilo é muito bom para comer no verão porque não se estraga, portanto com o calor não se estraga, também é preciso ter cuidado com isso, porque há muitas coisas que tu compras e depois estragam-se. E eles às vezes até põem semente de sésamo por cima e isso custa tipo €1 e aquilo alimenta-te. Eles são pessoas de alimento, eles são pessoas que respeitam muito a alimentação, eu acho. Eles comem muito bem, sim. Eu adoro a comida lá. Sim, eu também gostei muito, sabes? Eu, quando estive lá em Atenas, em Salónica, eu gostei imenso da gastronomia. Cá em Portugal passa publicidade, mas de vez em quando o Lidl tem assim uns dias gregos que têm assim uma quantidade de coisas lá. Eu aproveito sempre, vou comprar, porque e faço em casa. Não é a mesma coisa, mas sempre dá o Também eu. gostinho. Sempre dá o Sim, gostinho. sim. Basta teres um ingrediente. Eu, por exemplo, quando como alcaparras, só cheirá-las, epá, eu vou à Grécia. Vais logo. É incrível, vou logo. Eu tenho sempre em casa e eu vou logo. Eu sinto mesmo, sei, eu acredito que isto aconteça com outras. Eu também sou muito de cheiros. Uhum. Eu sou muito dos sentidos, absorvo muito os cheiros, as imagens, sou muito visual, o gosto, o sabor das coisas. Absorvo muito pelas sensações. Pois. Olha, há assim mais alguma coisa da Grécia que nos queiras contar, que não tínhamos abordado, ou achas que já falámos de praticamente tudo? Há sempre conversa, Claro, claro. sobre um sítio que trazemos no coração, mas olha, eu acho que eu tenho que dizer isto. Eu ouço muitas pessoas dizerem eu não vou à Grécia porque eles são porcos, ou porque eles são os burgueses, ou estou a dizer as palavras que me vêm à cabeça, perdoem-me. Eles são super agressivos e rudes, e isto não é. Eu compreendo que as pessoas digam isso, mas sobretudo quem vai a Atenas pode absorver um bocado deste tipo de comportamento. Eles falam muito alto e são muito. Eles às vezes estão a conversar com os vizinhos e eu achava que era discussão. Não, eles estão a conversar, eles são muito empolgados, têm muito. São muito. Sinto a emoção, não é? Sim. Aquilo é tudo muito físico, mas depois está tudo. Eles são pessoas maravilhosas. E eu digo sempre: deem uma oportunidade, vão lá, não vão só ao óbvio e às massas, aos centros, procurem ter pessoas, através de guias de viagem que vos deem dicas, ver além daquilo que é o óbvio, porque Atenas não é a Acrópole ou o Parthenon, há pessoas que só vão ver o Parthenon. Atenas é mais do que isso. Então, por exemplo, Ikavitos, que é um teatro aberto, onde há concertos, como nós temos no Coliseu, e aquilo é lindíssimo de subir, tem várias formas de subir, portanto aquilo é um monte no meio da cidade e tudo. É muito interessante porque dependendo do sítio para onde tu sobes ou desces, tens uma imagem completamente diferente da cidade. E eu acho que deem a oportunidade de ver aquilo que é menos massificado e turístico. E aí, aliás, isto é geral, porque claro. Eu acho que quando fazemos isto em qualquer sítio... Temos uma perspectiva diferente, não é? Temos uma perspectiva diferente. E eu acho que a Grécia merece expandir em termos turísticos, tal como eu acho que Portugal merece. Temos um país bem bonito, ficado. Eles também têm, por exemplo, Meteora, é uma coisa lindíssima, maravilhosa, é super difícil chegar lá acima, só há pelo menos na minha altura só havia 2 ou 3 táxis. Se tiverem esse tempo, porque é 5 horas de comboio de Atenas, vão. É um sítio único no mundo, muito, muito místico. Lá está, há sítios onde nós vamos e fazemos uma caminhada especial e muito interior. E Meteora... porque depois tens que andar a pé e custa um bocadinho fisicamente entre os mosteiros, entre aqueles onde podes entrar, porque, claro, por exemplo, eu sendo mulher não podia entrar nos que eram masculinos, podia entrar nos que eram mistos, e num ou outro podia entrar. É uma experiência muito, muito interessante. É essa a minha... Dê uma oportunidade e vão conhecer, porque às vezes nós vamos tão longe. Há sítios muito especiais em todo lado. Eu, por exemplo, nunca saí da Europa. Eu estou a dizer isto, mas eu nunca saí da Europa. Sim. Portanto, eu até sou muito, nesse aspecto, sou muito verde, conheço muito a Europa, viajei muito de carro pela Europa, de comboio, como fui sempre, fui 7 anos investigadora numa faculdade, portanto ia a conferências, ia a workshops, claro, fiz muitas viagens motivadas profissionalmente e sozinha desbravei muito terreno. E quanto mais percorro, mais caminho, mais amo a Grécia e mais amo Lisboa. Pois. Lisboa é muito especial. É como eu. Acho que estamos iguais então. Sim, Lisboa é muito especial. E Lisboa tem uma coisa que é o rio. Lisboa tem um rio que é uma energia imensa para a cidade. E vão à Grécia e todas as pessoas que vão, sobretudo às ilhas, vêm de lá maravilhadas. Sim, olha, fiquei cheia de vontade de regressar à Grécia e de ir às ilhas que eu não fui e de ir a Meteora também, que na altura também não deu, e fiquei cheia de vontade agora de voltar já para conhecer esses sítios. Sabes que... eu acho que vamos juntas. Bora, vamos, acho que sim. Eu
comecei o projeto Solta a Tua Vaca muito com a motivação de quando tu procuras sítios para estares efetivamente e para conheceres efetivamente os locais, eu acho que a Grécia é um desses sítios. E eu construí o blog e este projeto que está muito parado com essa intenção de mostrar mais do genuíno que eles são às pessoas. Claro que muito através dos meus olhos e do meu coração, obviamente. E nós somos sempre assim. Há sempre autobiografia. Quando nós escrevemos sobre as nossas viagens, ou sobre o que for, nós estamos sempre lá. O nosso corpo está sempre lá. Mas eu fiz muito com essa intenção de deem uma oportunidade, mesmo aos sítios que vocês acham que são mais rudes ou que são mais difíceis. Eu, por exemplo, eu acho que isso podem ser só juízos de valor. Penso muitas vezes, será que eu gostava de ir à China? Um sítio que para mim está lá e cá. Quando isto me ocorre, eu penso sempre, claro que tu gostavas de ir à China. Tu nunca vi, que tu vais encontrar lá, tu não encontras em lado nenhum. Exato. É uma oportunidade de seres diferente. Não quer dizer que te venha a melhorar em algo, mas é ver uma coisa e um hábito de vida completamente diferente. E só por isso não há dúvida, esclarece-me logo. É isso. Concordo muito contigo, sim. Fica logo esclarecido. Nós podemos ir para qualquer sítio, e os sítios têm coisas sempre diferentes para nos dar, e as pessoas daqueles sítios têm sempre coisas diferentes para nos dar. Mas essas coisas diferentes é que são, porque as viagens não somos só nós, é muito além de nós, é sobre os outros, sobre as pessoas que estão lá, e elas também fazem muita diferença na forma como nós trazemos aquele sítio, e isso é fundamental. Sim, concordo muito com isso que estás a dizer. Olha, assim para terminarmos, estavas aí a falar do teu projeto, onde é que as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre esse teu projeto? Bom, por salva de que está... Sim, tudo bem, mas depois vais voltar, eventualmente. Exato. Sim, mas se quiserem opiniões e feedback e muita coisa sobre a Grécia, já está lá. Sim, está lá, exato. Tenho um blog que se chama soltatuavaca.pt, e aí tem sobretudo as minhas viagens de 2018 pelas ilhas que eu fiz, tem Naxos, Ios, Santorini e Milos, e Atenas não tem, há projetos para ter Atenas. Tem algumas coisas que eu vivi também em 2004, mas muito pouco, por exemplo, não tem nada sobre a Meteora, mas sobre estas 4 ilhas tem muito. Depois é o Instagram, que também tem o mesmo nome, @soltatuavaca, que é onde eu partilhei algumas dicas e mais impressões muito pessoais que eu vejo, porque não só na Grécia, mas eu gosto muito de escrever, eu escrevo muito. E escrevo muito a partir de um rosto de alguém que eu conheci porque estava sentada na praça a olhar só porque sim, ou eu vou ao mercado e vejo uma cor, alguma coisa que me remete para outro sítio. E eu escrevo muito a partir desses pequenos pormenores, da cor de uma janela. Eu adoro janelas, adoro portas, pintas todas, eles são muito arranjadinhos, eles são muito briosos, estão sempre a organizar as coisas e a pintar e a retocar. Muito bonito, é mesmo muito engraçado. O Instagram é mais esse contacto mais direto com a Grécia e com as pessoas. Com as impressões. Com as impressões que tiveste. Lá, sim, perfeito. E podem-me contactar por mensagem através do Instagram ou do blog, e eu terei todo o gosto em ajudar a outro sítio que não esteja contemplado. Se quiserem uma opinião, uma dica, terei todo o gosto. Perfeito, Catarina. Olha, muito obrigada. Gostei muito de falar contigo e de saber mais sobre essa tua experiência na Grécia. E um beijinho. Beijinho enorme. Adeus. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado desta minha conversa com a Catarina e tenhas ficado com vontade de ir conhecer um bocadinho mais sobre a Grécia. Até ao próximo episódio e boas aventuras!